Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Meu nome é Gabriel, sou acadêmico de medicina, atualmente no sexto período, e eu estou aqui para tentar ajudar você a desmistificar e a caminhar de forma um pouco mais fácil no método PBL. No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a SP 2.1 do quinto período. A SP tem que esperar, né? Que vem com o nome tem que esperar. Mais especificamente, a gente vai falar aqui sobre o TBL dessa respectiva aqui SP. E aí, vamos um pouquinho antes de começar o nosso TBL para a nossa situação problema. E ela fala o seguinte: Jonathan, né, uma criança de 6 anos, foi levado pela sua mãe, Dona Cândida, para um atendimento na UBS, queixando-se de dor de garganta. Então, aqui a gente já tem a primeira pista do que a nossa SP ela quer abordar junto com a gente, né? Que, como vocês provavelmente já sabem, a gente já está começando aqui a entrar no mundo da infectologia, em específico, as infecções de vias aéreas superiores, né? Que é justamente o tema do nosso TBL de hoje. E aí o médico examinou cuidadosamente a orofaringe, né, a garganta, e percebeu que havia hiperemia, então que a garganta estava vermelha, estava irritada, mas sem exudato purulento. Então, a partir do momento que eu nego o exudato purulento, a gente já sabe, né, que a presença de pus, seja na garganta ou seja em qualquer ferida ou em qualquer sítio de forma geral, é um indicativo de infecção bacteriana. Então, será que essa dor de garganta dele não era causada por uma bactéria? Vamos continuar. Então, ele prescreveu um anti-inflamatório, mas aí a mãe questionou, né, a prescrição de um antibiótico para a doença não piorar. E aí aqui a gente já entra em um outro dilema, né, que a situação problema ela traz para a gente. Por que o médico ele não passou um antibiótico logo de cara, para não piorar a doença, como a própria mãe já sugeriu? Por que ele passou um anti-inflamatório mais simples? Mas o médico aqui explicou, né, que necessitava somente de sintomáticos, pedindo para uma reavaliação em 2 dias. Então, olha que interessante, né? Na sua opinião, você pode até deixar aqui nos comentários. Nesse primeiro momento, você acha que o médico fez certo, fez errado? É sempre importante a gente tentar refletir em cima das situações problemas e tentar entender o porquê o médico da situação problema ou o porquê a situação problema ela foi desenhada do jeito que está, né? Então, por que ele não tratou logo de cara e pediu reavaliação em 2 dias? Estranho isso, né? Ou não? Vamos descobrir. Mas aí, dito isso, 2 dias depois a mulher volta, né? E aí ela voltava justamente com o seu filho pior. Então ele estava prostrado, né? Estava molinho, estava cansado, estava com febre de 39,5, né? Então já é uma febre importante. Lembrando que quando a gente fala na medicina de forma geral, porque tem divergência de literatura, a gente considera febre em torno de 38 graus e dor no corpo. Retornou ao UBS e o médico, ao reexaminar ao menino, constatou as placas de pus. Infecção bacteriana, será? E aí, finalmente, né, associando essas placas de pus com os gânglios cervicais e submandibulares, ele prescreveu o antibiótico e tranquilizou a mãe, que estava preocupada porque tinha outros 2 filhos. Então, por que ele esperou para passar o antibiótico? E por que ele esperou ver placa de pus, gânglio cervical e os submandibulares dolorosos para passar o antibiótico? Então, um pouco disso que a gente vai começar a conversar nesse TBL, e a gente vai falar principalmente aqui nessa aula, né, nessa parte 1, da faringoamidalite. Da faringoamidalite, da dor de garganta viral e da dor de garganta bacteriana, né, da faringoamidalite bacteriana. Então, o objetivo dessa aula é você entender principalmente a diferença de uma faringoamidalite viral para uma faringoamidalite bacteriana. Então, quando uma criança chega para você, que nem o Jonathan chegou na UBS, uma criança com dor de garganta, a primeira coisa que a gente tem que pensar, e é isso que vai cair na sua prova, e é isso que você tem que raciocinar como médico, é: isso é uma doença viral ou é uma doença bacteriana? Inicialmente, eu quero falar para você de epidemiologia. Então, o que o médico fez na nossa situação problema está certo ou está errado?
estatisticamente, 75% das dores de garganta ou das faringoamidalites são de etiologia viral. E aí, além de você saber que a maioria é causada por agentes virais, é muito interessante você saber também o agente etiológico. Gabriel, você está me citando 3 aqui, mas eu vi no livro que tem 5, 6, 7, como sempre, né, gente? Então, o livro ele sempre traz a informação o mais completa possível. Gabriel, não tenho cabeça para isso, estou estudando para a prova, ou eu quero. O que é que eu preciso saber? O mais importante que você precisa saber, se for para guardar só um, guarda o adenovírus. O adenovírus é o maior causador de faringoamidalite viral. E aí depois tem outras bactérias, como o Epstein-Barr, rinovírus, o próprio vírus influenza pode chegar a causar também, mas aí o adenovírus ele é muito importante, certo? E aí o que é que eu preciso saber, o que é que eu tenho que visualizar quando eu falo de uma criança com faringoamidalite viral? Qual é a clínica, qual é a sintomatologia? Basicamente, a sintomatologia de uma faringoamidalite viral é muito parecida com qualquer virose como um todo. Então, a criança ela vai ter febre baixa, tosse, hiperemia, coriza, pode sim ter aquela moleza. Então, você vê que esse quadro sintomático que eu estou trazendo para você é um quadro muito geral. E, de fato, porque apesar da maioria das faringoamidalites serem virais, eles são quadros que são autolimitados. O que é que isso quer dizer? Que ele se cura espontaneamente de 3 a 7 dias. Então, o que pode acontecer, e que você poderia até me perguntar, Gabriel, então quer dizer que nunca uma faringoamidalite viral ele vai vir com uma febre mais alta, ou nunca vai vir com presença de pus ou alguma coisa mais diferente assim? Nunca é uma palavra muito forte, né? A gente sempre aprende que na medicina nem sempre nem nunca. Mas o que eu posso dizer para você é que mesmo nos casos que você tenha uma faringoamidalite viral ou qualquer doença viral como um todo que venha muito forte, que se apresente com febre ou se apresente até com exudato purulento de alguma forma, por mais que isso aconteça, olha o que eu estou dizendo para você, que está até grifado aqui, as doenças virais, as viroses, elas são autolimitadas. Então, a tendência é que elas melhorem com o tempo. Então, por mais que a criança ela tenha febre, ou chegue até ter pus, ou alguma coisa que mostre-se um pouco mais para a bactéria, o que vai acontecer? Ele vai ter nos primeiros dias. É no primeiro, no segundo ou no terceiro dia. E depois vai melhorar. Então, olha como você já consegue pensar clinicamente de que, por mais que os sintomas eles saiam do padrão, a tendência é o quê? Que eles melhorem espontaneamente. Agora, se os sintomas já saem do padrão e, na verdade, em vez de melhorar, eles estão piorando gradativamente, você já consegue pensar em o quê? Em uma faringoamidalite bacteriana, que a gente nem chegou lá, mas eu já estou falando para você. Então, a gente começa aqui por uma parte mais fácil, né? A gente começa pela viral, que é o que é mais simples da gente ver, é o que mais acontece. E aí, se a doença é autolimitada, se ela se cura espontaneamente, qual é o tratamento? Sintomático. Então, o que você vai passar para aquela criança é, se ele está com muita coriza, você pode passar uma lavagem nasal. Se ele tiver com sintomas na região aqui nasal, dipirona, paracetamol. Você quer simplesmente controlar aquela febre daquela criança que talvez nem já esteja tão alta, nem é tão alta, e controlar um pouquinho dos sintomas que ele pode estar sentindo, uma prostração, né? Esse cansaço a mais. Agora, até aqui tem uma coisa interessante. Quando a gente viu ali o começo da nossa situação problema, a orofaringe de Jonathan estava o quê? Hiperemiada. O que isso quer dizer? É muito interessante a gente perceber que, por mais que a faringoamidalite seja viral, ele pode apresentar, sim, sintomas na garganta. Igual a uma bactéria, no sentido de estar irritado, de estar vermelho. E o que acontece, que chama muito a nossa atenção, é isso aqui, ó, a tosse e a coriza. É muito comum, e isso em viroses de forma geral, que crianças, quando estão com a virose, eles têm muita tosse, principalmente quando a criança está deitada. Por quê? Porque o excesso de secreção aqui nas vias aéreas superiores, eles podem sair aqui pela frente, pelo nariz, caracterizando justamente a nossa coriza, ou quando a criança deita,
a gravidade faz com que ela desça aqui em direção à nossa garganta. Então, esse gotejamento terminal é o nome mais técnico que a gente traz, que é simplesmente a secreção aqui das vias aéreas do nariz descendo aqui para a garganta. Esse gotejamento da secreção desencadeia o reflexo da tosse. Então, se eu estou desencadeando o reflexo da tosse, a minha criança ela tosse mais, principalmente quando o quê? Quando ela deita. E de tanto tossir, eu causo uma irritação aqui na orofaringe. Então, justamente, bem parecido com o que o Jonathan tinha, né? Uma garganta irritada, hiperemiada e sem presença de pus. Olha como no começo da situação problema, as coisas realmente puxavam um pouquinho mais para viral, e aí ele pediu uma reavaliação e foi entender o porquê, na verdade, ele passou um antibiótico no final. E aí é justamente quando a gente fala da faringoamidalite bacteriana. E aí a faringoamidalite bacteriana, apesar da faringoamidalite de forma geral ser causada, né, tanto por vírus quanto por bactérias, na bacteriana, o nosso principal agente etiológico é esse, é o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A, ou o famoso Streptococcus pyogenes. Aqui, além de você saber o agente etiológico, e isso é importante, tá certo? A gente começa a falar um pouco mais de sintomatologia. E olha aqui o que eu falei para vocês, febre alta. Gabriel, então eu estou vendo febre alta aqui em bactéria, quer dizer que nunca tem vírus? Não. O que eu disse para vocês não é comum febre alta ter vírus. Agora, pode ter? Pode, gente. Na medicina tudo pode. Agora, qual é a diferença? Que se for ter, vai ser nos primeiros dias. Então, olha como o seu raciocínio clínico já vai se tornando melhor. A criança ela não teve febre, ela estava bem, febrezinha baixa, ele estava cansadinho, não sei o quê, não sei o quê. Chegou ali no quinto dia, sexto dia, sétimo dia, a febre apareceu. Ele começou a piorar. Então, olha como isso puxa para a bactéria, porque ele estava melhorando, ele estava fechando uma semana. O quadro viral dele já era para estar melhorando, mas na verdade começou a piorar. Então, não é vírus, é bactéria. Então, olha como o raciocínio ele vai se tornando mais complexo, sem precisar ficar decorando. Então, a odinofagia, né, a dor na garganta ao engolir, pode sim ter dor abdominal, mas não é o sintoma mais comum. Mas a gente vê aqui, ó, exudato na faringe. Então, as placas de pus na garganta, que é muito. Aí aqui já chama muita atenção para a bactéria. Né? Aqui você praticamente quase fecha o diagnóstico. Não tem como dizer 100%, né? Como eu disse para vocês, na medicina nem sempre nem nunca. E a gente vem com adenomegalia cervical, então os famosos linfonodos. Então, os linfonodos cervical, ele também, né, cervicais, eles também chamam um pouco mais de atenção para a faringoamidalite bacteriana, junto com as petequias no palato, né? Então, esses sintomas, eu chamo a atenção para vocês, principalmente para a febre alta, o exudado, a adenomegalia e as petequias, chamam muita atenção para a faringoamidalite bacteriana. E o porquê na prática clínica você tem que ter essa clareza muito grande, por causa da febre reumática. Então, aqui, a gente, quando está tratando, identificando uma faringoamidalite numa criança, a gente não está falando da faringoamidalite por si só. A gente está tratando principalmente, ou prevenindo, melhor dizendo, uma complicação muito comum que é a febre reumática. Então, o que pode acontecer em crianças que estão contaminadas, né, aqui pelo Streptococcus beta-hemolítico, que não são tratadas, é que essa bactéria ela pode evoluir aí e causar uma complicação que é a febre reumática, que apesar de seu nome, né, reumática, ela sim acomete as articulações, mas ela tem uma característica muito comum que a gente fala que ela lambe as articulações, mas morde o coração. Então ela causa uma insuficiência cardíaca, né? Ela causa patologias cardíacas na criança de forma crônica. Então imagina Jonathan de 6 anos que por causa de uma negligência médica que você não identificou e não tratou essa faringoamidalite bacteriana, ele acaba desenvolvendo uma febre reumática e se torna cardiopata pelo resto da vida. Então, olha como é mais grave a situação. Então, quando a gente fala de faringoamidalite bacteriana, a gente puxa principalmente aí para a prevenção de febre reumática. Aí você pode falar, Gabriel, eu ouvi falar também que causa problemas renais,
E sim, pode causar, só que aqui não é o nosso foco, nem da nossa aula e nem do nosso raciocínio no momento. Por quê? Porque os problemas renais eles são reversíveis, diferente de um problema cardíaco. Mas aí essa conversa de complicações a gente pode ter em outra aula, né? Junto com conversando um pouquinho mais sobre a febre reumática. Mas aí como é que eu sei? Como é que eu penso? Como é que eu diagnostico uma faringoamidalite bacteriana? E aí eu digo para você, é majoritariamente clínico. Então você vai olhar, você vai fazer exame físico e a entrevista naquela criança e você consegue chegar no diagnóstico. Sendo que você pode sim pedir exames complementares se você tem dúvida. Por quê? Porque você está querendo prevenir uma doença que é muito mais grave. Então, se você tem dúvida, busque, tá certo? E aí, mas por que, Gabriel? De onde é que você tira que esse diagnóstico é clínico? Aí aqui vocês não podem esquecer. Isso aqui é o que vai ser cobrado em questão, e isso aqui é o que você tem que botar numa questão discursiva. É isso aqui que mostra para o seu professor que você domina o assunto e que você não tira só informações da sua cabeça. O score de Centor modificado é um score que ele analisa a utilização de antibiótico, por exemplo, para essas crianças que estão com faringoamidalite bacteriana. Esse score, você está vendo aqui que ele pontua, né, alguns pontos, né, pontua alguns pontos é ótimo, mas que quando você soma acima de 3, e aí às vezes tem uma divergênciazinha de literatura, mas acima de 3 pontos você já é capacitado, né? Você já pode prescrever antibiótico, porque a etiologia do que essa criança está sentindo muito provavelmente é bacteriano. E aí, o score de Centor modificado, ele analisa basicamente, inicialmente, com epidemiologia. Então, você vê que crianças de 3 a 14 anos são as mais susceptíveis a desenvolver faringoamidalite bacteriana. Por isso que pontua mais um ponto. Você vê que quando foge dessa epidemiologia, né, dessa faixa etária, melhor dizendo, você já não pontua. E faixas etárias muito maiores, né, adultos mais velhos, aí de 45 anos para cima, você vê que, na verdade, você diminui um ponto. Aí você vem para exame físico. Então, o exudato tonsilar, né, o pus, as placas de pus contam mais um ponto. O aumento nos linfonodos aumenta mais um ponto. E olha aqui que interessante, ausência de tosse. Lembra que eu falei para você que a característica de uma faringoamidalite viral é o gotejamento terminal que gera o reflexo da tosse e aí a irritação na garganta? Então, viroses de forma geral, sempre que você quiser diagnosticar, você sempre vai pensar em sintomas gripais. Então, muita tosse, por exemplo. Então, a ausência de tosse, a ausência de sintomas gripais, puxa a sua hipótese diagnóstico para onde? Diagnóstica para onde? Bactéria. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Os sintomas eles foram piorando com o tempo, é bacteriano. Passou de 7, passou de 10 dias, provavelmente é bacteriano. A criança ela estava melhorando e piorou, provavelmente é bacteriano. O que a gente chama de piora após melhora. Então ele estava ruinzinho, ele foi melhorando e ele piorou de vez. Agora é diferente de ele estar muito ruim, porque vírus ele pode chegar com os dois pés na porta, ele pode. Só que ele estava muito ruim e ele melhorou gradativamente até se curar espontaneamente. Então era viral. Agora sim, tudo bem, Gabriel. Clinicamente o diagnóstico, eu tenho um diagnóstico, eu usei o Centor modificado para passar o meu antibiótico, que nem o médico fez lá na situação problema, né? Tanto que se você ver, ele passou o antibiótico quando a criança apresentou o que, ó, linfadenomegalia, ele tinha o exudato tonsilar e ele estava na faixa etária, ele tinha 6 anos, nosso Jonathan da situação problema. Então, somou 3 pontos, ele estava autorizado a passar o antibiótico. Agora não, Gabriel, eu ainda estava em dúvida, eu quis me precaver, passar um exame laboratorial. O que é que eu passo? O que é que eu tenho de alteração em exame laboratorial? Como qualquer infecção bacteriana, você vai ter, né, no caso, uma leucocitose com neutrofilia, com muito provável desvio à esquerda. Então, isso já chama atenção para a bactéria. Você pode ter marcadores inflamatórios positivos, como PCR e VHS, né? Marcadores inflamatórios gerais, não muito específicos,
mas eles vão positivar, provavelmente. E você tem testes mais específicos, como a cultura para estrepto e o teste rápido. O teste rápido a gente não tem muito na nossa prática clínica, principalmente em vivência de SUS. Então, isso aqui não é algo que você utiliza tanto, né? Depende muito de local para local. A cultura para estrepto você sempre pode pedir. Só que qual é o problema? Demora. E você tem que entrar com o antibiótico o mais rápido possível, se você está desconfiando de faringoamidalite bacteriana. Por quê? Porque você tem que prevenir a febre reumática. Então, você tem alguns marcadores laboratoriais aqui que podem vir alterados e que a gente pode discutir um pouco mais sobre eles em outras aulas, se for o caso, mas o diagnóstico é majoritariamente clínico através do score de Centor modificado. E em relação a tratamento, se a gente está falando de uma infecção bacteriana, a gente vai tratar com o quê? Antibiótico. Os antibióticos de escolha são basicamente dois: a penicilina benzatina intramuscular, a famosa benzetacil, ou a amoxicilina via oral. Sendo que normalmente a amoxicilina é um pouco mais chato para crianças mais novinhas por causa da posologia, né? Está tomando de 8 em 8 horas por 10 dias, é um comprimido grande. Então, às vezes a gente utiliza mais aqui da intramuscular, da injeção, né? Mas, de forma geral, você tem essas duas opções. Ah, Gabriel, mas meu paciente é alérgico à penicilina, o que é que eu faço? Aí você tem outras escolhas de antibióticos, como os macrolídeos e etc. Mas não é o foco dessa aula. Aqui a gente foca no tratamento principal, né? Assim, o que a gente mais utiliza, porque a, a exceção é que os pacientes vão ser alérgicos. E aí é basicamente isso, gente. Muito obrigado. Se estão com dúvidas, podem falar aqui nos comentários que eu vou tentar responder todos. E o objetivo dessa aula, né, pelo menos dessa parte 1, foi que vocês soubessem diferenciar principalmente as faringoamidalites, virais e bacterianas. Até a próxima.